Vamos falar com Deus. Pai, obrigado pela noite de sono que o Senhor nos deu. Obrigado por mais um dia de vida, por tudo que faremos nesse dia. Pai Santo, que o Senhor retire todo o demônio do recinto, Pai. Que somente Teu Espírito Santo fale a cada mente e coração e transforme vidas. Eu agradeço para as pessoas que estão orando comigo, Pai. E que ela também ore por mim, que ela também, Pai, interceda por minha vida. Que o Senhor abençoe essa pessoa, tudo que ela for fazer. E se ela não tem Jesus, que ela abra o coração para o Senhor, Deus. Entregue a sua vida para Ti. Negue tudo que ela já aprendeu, Pai. Às vezes adorar a ídolos, a estátua, adorar a espíritos. Que tire isso da mente dela, limpa a mente dela, o coração dela dessas coisas, Pai. Que ela sirva somente ao Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, o capítulo 23 de Mateus, eu acabei de ler esse capítulo agora, o Espírito falou muito comigo. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. É uma censura que Jesus faz aos escribas e fariseus. Para encurtar, tá, para ficar mais fácil, porque na verdade escribas e fariseus eram, vou explicar a você, eram como se fossem partidos, tá, dentro da religião judaica da época. Tá? Existiam os fariseus, os escribas, os saduceus, existiam os zelotes, eram várias seitas, várias. Aquela que muito famosa, né, dos achados de Qumran, agora fugiu o nome, esqueci o nome, fugiu agora. É uma das seitas, tá? Dos achados do Mar Morto, Qumran, eles que escreveram aquele texto. Os Rosa Cruz dizem que eram eles na época. Enfim, os Rosa Cruz é uma viagem só. Na verdade, oficialmente, a Rosa Cruz, ela só veio existir em 1700 e pouco, tá? Então, ela não é tão recente assim, tá? Oficialmente, tá? A fundação dela foi aí. Ela protegeu, ela foi tão perfeita no caso, porque a maçonaria chegou a acabar, né? Segundo os próprios maçons de Rosa Cruz contam, tá? Não estou contando nada da minha cabeça, não. Tá? Meu pai me contou isso, mas eu não estudei a fundo, não posso falar qual período que isso aconteceu, como foi, isso eu não sei. Meu pai me contou, estou passando para vocês. Então, a maçonaria sofreu perseguição, né? Tudo. Imagino que tenham sido os jesuítas espanhóis que perseguiram meus maçons na época, foi uma guerra do caramba. Então, segundo me foi dito por meu pai, e outras pessoas também falaram depois, eu não li nada a respeito, não pesquisei, estou falando o que me falaram. Então, os Rosa Cruz, eles pegaram os conhecimentos maçons, protegeram a maçonaria por um tempo. Quando abaixou a poeira, eles retornaram com a maçonaria. E fizeram isso recentemente também, tá? Agora fugiu o nome da ordem. Fugiu o nome, quando lembrar eu falo. Então, tem uma outra ordem que eles fizeram a mesma coisa, que começou agora no ano 2000, já está grandona já. Tá? Já está grandona, você vai ver até vídeo na internet deles, tá? Por que eu sei? Porque na época meu pai, ele também entrou nessa ordem, ele estava começando, ele me contou que essa ordem também tinha acabado, tá? Já que fizeram o mesmo que fizeram com a maçonaria, guardaram os conhecimentos e agora estavam retornando com a ordem, tá? Então, os Rosa Cruz são muito mais poderosos que os maçons. De tanta verdade, eu acredito que seja verdade isso. Por quê? Porque tem um grau na maçonaria que é o grau Rosa Cruz, tá? Se não me engano, é o 30º grau da maçonaria, que é o grau Rosa Cruz. Em homenagem aos Rosa Cruz, devido a isso que eu acabei de contar, tá? Aí vamos falar, teoria da conspiração. Irmão, é o que eu ouvi, eu passo adiante, eu acredito que seja verdade, tá? Se não for, paciência. Acredito que é. Vamos lá, então, o texto bíblico. Então, o escriba faz isso hoje. Esse texto se aplica hoje. Por quê? Seriam os pastores, os diáconos, os presbíteros, aqueles que estão a serviço da igreja. Vou botar assim. Os missionários, né? Enfim. Vamos ler versículo por versículo. O que foi importante eu paro, tá? Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos.
E com quem era, né, isso é sempre bom, os pastores não fazem isso, né? Eu gosto de fazer. Aprendi no seminário assim, eu acho que é o correto. A gente analisar o texto na sua essência, tá? Quem era o público-alvo de Jesus ali, né? Para quem Jesus estava direcionando as palavras? Está aqui no versículo 1. Multidão e os seus discípulos, né? Eram todos judeus ali. Tinha um gentil, todos já eram judeus. Então Jesus está direcionando para eles, tá? Dizendo, na cadeira de Moisés, então ele está falando do público-alvo dele, que era judeus, tá? Citando algo concernente à religião deles, tá? Cadeira de Moisés, onde Moisés governou, de Moisés ensinou e aplicou a lei e julgava. Então, na cadeira de Moisés, ou seja, sucedendo a Moisés, estão assentados os escribas e fariseus. Aplicando a igreja, né? Na cadeira de Jesus estão sentados pastores, diáconos, presbíteros, né? Por que não dizer padres, bispos, o Papa, que se diz o sucessor de Pedro, né? Que não é, tá? Enfim, são essas pessoas aí. Observai, pois, e praticai tudo que vos disserem. Tá? Então, tudo que padre, pastor disser, pratica. Né? Já que você é da igreja dele, pratica, observa, pratica, né? Foi ensinado. Mas não procedeis em conformidade com suas obras, que dizem e não praticam. Infelizmente, é verdade. Quantos pastores, estou aqui julgando, até porque eu ensino vocês, vários vídeos meus, você que me acompanha sabe disso, que não é para ninguém tomar conta de vida de ninguém, tá? Eu só estou falando isso porque o texto está me levando a isso, então vou ter que falar. Quantos pastores aí que você olha assim, nossa, homem de Deus, daqui a pouco fica sabendo de um escândalo dele, né? Aqui mesmo teve um, tá? O homem rotava a santidade, sabe como falava? Que todas as igrejas da cidade, os crentes eram tudo demoniados. Que ele ficaria nas igrejas, se fosse convidado, as igrejas, por isso que ele convidava ele, porque se ele chegasse na igreja, os demônios, todo mundo ia incorporar e ia expulsar o demônio de todo mundo. Resultado, o casamento dele foi pro buraco. Aí parece, eu não sei se é verdade, ou foi a informação que me chegou, que ele foi visto saindo de um motel com uma mulher casada, o marido flagrou, tirou foto, divulgou na internet, foi um escândalo do caramba. Então, ia rotar a santidade, né? Se achava um Deus. Aí, só entrava no culto na hora de pregar e fazia outro culto, tá? Era desse jeito, não importa o que foi feito antes dele entrar, não. Ele entrava, cantava tudo de novo, orava tudo de novo, fazia tudo de novo. Né? Era desse jeito, o culto dele acabava tardão, por isso. Né? Mas era assim, tirando essas coisas, era um bom homem, tá? Tinha boas coisas também, tinha qualidade também. Então vamos lá. Versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. Até citei isso no último vídeo, né? E os põe sobre os ombros dos homens, e eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. É assim, não é? Eu vi isso, sabe quando? Na pandemia. Ah, meu irmão. Ah, tem pastor que o olhinho até brilhou quando soube que ia fechar a igreja. Gente, que absurdo. E tem pastor que aproveitou o período de isolamento para ir para casa de praia com a família. Foi eu estou mentindo. Para viajar, alguns foram até para outro estado. Deus sabe por quê, né? Aí tem uns, e graças a Deus não são todos, que falam para a pessoa assim, você não pode pular carnaval, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas aquela é a primeira coisa que faz quando entra a grana. Compra uma fazenda, se isola dentro, faz um baile na hora quando ninguém está vendo. Alguns fazem até suruba, tá? Ninguém está vendo. Depois quando vem